Bem, você é nosso seguidor da página do Facebook, nós estamos aqui no Conselho Tutelar, aqui em Pato Branco, para falar de algo muito importante que hoje comemora-se 30 anos de sua existência, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parece que 30 anos passaram muito rápido e realmente tem muita gente que ainda não conhece o ECA na sua inteireza, e a gente está aqui justamente para conversar com o Renato, presidente do Conselho Tutelar aqui em Pato Branco, para esclarecer essas dúvidas sobre o ECA. 30 anos do ECA, Renato, como nós podemos observar esta lei tão importante para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes no nosso Brasil e que, ao mesmo tempo, muitas pessoas desconhecem a sua efetividade. Boa tarde. Boa tarde. Dá para se dizer que o Estatuto da Criança ele é um divisor de águas no que tange a proteção integral de crianças e adolescentes no nosso país. O Estatuto, como você disse, completando agora 30 anos, né? Sua criação se deu em 1990, mas vale a gente refletir um pouquinho que a criação do Estatuto ela demanda também de um período um pouco anterior. Muitos perguntam e questionam, é um tema muito polêmico às vezes a gente falar em Estatuto da Criança, né? Quando a gente cita principalmente a questão da proteção integral. Mas o Estatuto da Criança ele vem, de certa forma, para afirmar o que a Constituição Federal falou para a gente alguns anos antes, em 1988, quando ela foi promulgada, né? E ainda vale destacar que antes da promulgação da Constituição, a sociedade civil, após o regime militar, ela se reuniu junto com juristas e a partir dali começou a se debater, começou a se criar ideias e pensamentos e houve uma moção popular muito grande nessa época para que as leis voltadas à criança e adolescente fossem, de certa forma, efetivadas. A Constituição Federal, em 88, confirmou no artigo 227 que criança e adolescente deveriam ser prioridade absoluta e que seriam sujeitos de direito. E em 90, né, como consequência disso ali, o Estatuto da Criança veio e trouxe essas normativas. Muitos se perguntam, mas por que se fazer um estatuto específico, né? Para a gente resumir, né? Hoje existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando numa sociedade a gente observa que um público específico, nesse nosso caso, a criança e o adolescente, estão precisando de algumas normativas que indiquem, principalmente situações de direito, é importante que se criem essas leis. E o Estatuto garantiu isso aí. O Estatuto normatizou, né, e não apenas lá em 90. A gente vale destacar que várias alterações ocorreram no decorrer desses 30 anos. Alterações, algumas até meio polêmicas, dá para se dizer assim. Ainda continuam muitos debates em cima do Estatuto polêmico, mas sem dúvida nenhuma é uma lei muito importante. A gente acredita, como conselheiros tutelares, que ela é, de certa forma, não apenas garantidora de direitos, mas também de deveres, né? Dando um exemplo muito rápido, muitos questionam a questão do trabalho, né? O trabalho para adolescentes, que adolescentes não podem trabalhar, a gente escuta muito isso, mas quando na verdade sim, eles podem trabalhar. O Estatuto da Criança normatiza, né, que o trabalho de aprendizado na adolescência ele pode acontecer a partir dos 14 anos, dentro de toda a normativa. O que não pode acontecer é o trabalho fora da lei, né? Exatamente, o que a gente chama de trabalho infantil. Então, por isso que às vezes a falta de informação com relação ao que é o Estatuto da Criança, ao que diz o Estatuto da Criança, acaba gerando essa polêmica, essa desinformação. Então, nesses 30 anos de Estatuto, vale a gente deixar esse recado, né? Que a importância da gente procurar as informações, se informar. Uma sociedade bem informada, eu acho que ela só tende a ser cada vez melhor. E quando as pessoas acabam conhecendo, eu digo por mim, uma opinião minha, eu antes de entrar no conselho, pouco sabia sobre o Estatuto da Criança. Após me tornar conselheiro tutelar há quase 9 anos, eu aprendi o que é o Estatuto, eu acabei lendo o Estatuto e a gente vê que o que está ali é muito importante, é muito essencial. Inclusive, o Estatuto é quem cria o Conselho Tutelar, né? Então, junto com o Estatuto, quem completa 30 anos no Brasil é o Conselho Tutelar. Obviamente, as leis municipais não seguiram exatamente a promulgação em julho de 90 com a criação do Estatuto. Por exemplo, Pato Branco, completamos 30 anos no início do ano que vem, em março de 91, quando foi criado o Conselho Tutelar em Pato Branco, então algumas cidades tiveram. E o Paraná foi dos estados da Federação Nacional em 90 que
primeiro criou seus conselhos tutelares. Região de Maringá, cidade de Califórnia, se não me engano, foi o primeiro município do Brasil, logo após a promulgação do Estatuto, a criar um conselho tutelar, que com o tempo também vieram se adaptando, né, às questões. Então essa é a importância, né, o conselho garantidor de direitos, garantidor que o Estatuto funcione. Perfeito. E trazendo essa realidade para os nossos dias atuais. Estamos num tempo de pandemia e o ECA continua valendo. Mas como nós comentávamos anteriormente, houve uma queda nas denúncias e também na procura do Conselho Tutelar, porque as escolas e os CMEs estão com suas atividades físicas, presenciais, quase que totalmente paralisadas. E as crianças, os adolescentes, estão em casa. Conta para nós um pouco como que está esse panorama de pandemia, quando nós temos as crianças e os adolescentes não mais dentro das escolas durante o dia, mas sim nas suas casas. Muito bem lembrado, né? O Estatuto da Criança ele continua valendo, todas as legislações continuam valendo, claro, alguns decretos, né, municipais, como por exemplo em Pato Branco o decreto da proibição de crianças no comércio, né, nos mercados, mas de certa forma o Estatuto da Criança continua valendo, tem sua validade total, né, e é muito importante a gente lembrar isso. A pandemia a gente está aprendendo, eu acho que não só o Conselho Tutelar, todos os órgãos que integram a rede de proteção do município estão aprendendo com a pandemia. A gente vai trazer daqui, com certeza após, né, quando a gente fala pós-vacina, pós-pandemia, um aprendizado muito grande. Desde um aprendizado bom, como por exemplo o uso das ferramentas de reuniões online, que hoje virou um costume muito prático, né, muito bom inclusive, até a forma da gente atender, a segurança, desde o atendimento que a gente tem aqui ao público quanto à higiene, enfim, as diversas situações. Mas como a gente tinha comentado, infelizmente a gente sentiu sim uma queda nas denúncias. Não significa que se parou de denunciar, ainda continuam se acontecendo as denúncias. Por quê? O nosso carro-chefe, dá para se dizer assim, de porta de entrada, que é o Conselho, de denúncias, principalmente de situações de violência e negligência, elas são oriundas da rede de educação, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de educação. Então, nesse período em que os alunos não estão na escola, né, muitas vezes a escola é o ambiente em que o aluno se sente confortável, se sente apto a falar, por exemplo, a um professor, a um zelador da escola, ao diretor de que alguma coisa não está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, né, alguma coisa não está bem na sua casa, enfim. Então a gente acaba ficando, de certa forma, com essa pequena falha no sistema, mas infelizmente é devido à pandemia. Mas de certa forma a gente sentiu também que algumas ferramentas que antes da pandemia não eram tão usadas para a denúncia, neste momento estão sendo mais usadas, né? Como por exemplo o Disque 100 e o Disque 181, que são canais de denúncia gratuitos, anônimos, que o Disque 100 ele é um canal federal, né? Que a denúncia, quando a pessoa faz de qualquer lugar do Brasil, ela vai a Brasília, e Brasília direciona ao órgão competente, no caso de criança e adolescente é o Conselho Tutelar, e o Disque 181 é um canal muito semelhante, mas é do governo estadual. Então são dois canais de denúncias que, apesar do quantitativo total ter diminuído, essas ferramentas que a gente considera muito importantes, de certa forma aumentaram. E isso também vale como um aprendizado, vale como uma iniciativa até a se trabalhar no futuro, porque são canais anônimos e que às vezes o anonimato incentiva alguém a denunciar, justamente pelo medo de represálias, enfim, né, que a gente já tem esse conhecimento. Então, é um período complicado, a gente sabe que possivelmente ainda podem estar acontecendo situações, né, principalmente em residências, e o que a gente tem de informações e quantitativos é de que os casos, principalmente os casos mais graves de violência que são atendidos pelo Conselho, ainda são provenientes do ambiente familiar, né? Acontecem, os agressores são pessoas próximas, então a gente acaba ficando preocupado e a gente incentiva as pessoas que porventura possam conseguir observar algo, que façam as denúncias, né? O Conselho vai estar sempre disponível. Vale destacar que desde o início da pandemia o Conselho nunca parou. O Conselho não para. Isso é importante, né? Nem que aconteça uma guerra mundial, né? A gente brinca, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer o Conselho não para. O Conselho trabalha no feriado, trabalha no final de semana, trabalha à noite, madrugada, em épocas de pandemia. Mesmo naquele período inicial em que os setores públicos acabaram fazendo um estilo de trabalho diferente,
Conselho também continua atendendo. Os atendimentos, principalmente no período de plantão, né, o período fora do horário, continuaram acontecendo e a gente precisou trabalhar da mesma forma. Então o Conselho apenas mudou um pouquinho a dinâmica. Hoje aqui na sede do Conselho a gente tem um distanciamento seguro, né, a gente tem, diminuímos os espaços, a gente orienta as crianças que não venham ao Conselho, que se alguém precisar vir ao Conselho ou pedir alguma orientação, se possível, claro, via telefone. A gente prioriza por segurança tanto dos conselheiros quanto do público, né? E dado o recado, só rapidinho qual que é o nosso telefone de plantão aqui do Conselho, para a gente deixar para as pessoas que quiserem também tirar as suas dúvidas e fazer as suas denúncias principalmente. Então, eu deixo para vocês não só o plantão, mas o fixo, né? O nosso telefone fixo aqui no Conselho, no horário comercial, 3220-6085 ou 3220-6086, e o plantão, como eu falei, 24 horas, né? Final de semana, noite, enfim, se precisar de alguma situação, é o 99108-8784. E reforço ainda, né? Quem ainda tem um pouco de receio, ou às vezes a gente brinca, não tem crédito para ligar, mas, né, quer fazer alguma denúncia ou informação, utiliza do mecanismo gratuito e nacional, que é o Disque 100, basta discar o número 100 no telefone, ou o Disque 181, ou ainda procurar Polícia Militar, o 190, que são as formas gratuitas, e de alguma forma a informação também vai chegar ao Conselho Tutelar. Perfeito, então, 30 anos do ECA em Pato Branco, Conselho Tutelar fazendo o trabalho de defesa da criança e do adolescente.